Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o choro do bebê. O choro do bebê é uma causa muito frequente de procura a médico, a PA. São situações que fazem com que a gente saia de casa de madrugada, né? Porque o nenê começa a chorar e nunca que termina. E todo mundo, como um bom pai, boa mãe, bom cuidador, a gente fica desesperado. Que é uma coisa mais do que justa, né? Mas a gente tem que lembrar que o nenê nem sempre chora só por causa de dor, né? Tem outras causas de choro que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Normalmente o nenê pode chorar logo que nasce, principalmente. Ele pode chorar por causa de fome, por causa de sede. Porque quando o nenê nasce, a mãe está com aquela fase que tem o colostro. O colostro tem tudo que o nenê precisa, mas muitas vezes a mãe está com dificuldade de pega, o nenê está com dificuldade de amamentação, né? E a gente sabe que o colostro ele tem pouca quantidade de água. E pode ocorrer do nenê, como não tá alimentando adequadamente, a pega não está boa ainda, porque é uma adaptação, tanto a mãe como o nenê, eles têm que aprender a amamentar, né? A mãe tem que aprender a amamentar e o nenê tem que aprender a ser amamentado. Então, muitas vezes o nenê, logo que nasce, ele está chorando por causa de fome ou sede, tá? E o que acontece? Como a gente consegue identificar isso? O nenê põe muito a mãozinha na boca, tá? Ele abre e fecha a mãozinha, tá? E é um choro assim prolongado. Na maioria das vezes, o nenê acaba colocando mão na boca nesse choro, tá? Que é muito comum logo ao nascimento, que está ocorrendo aquela adaptação entre a mãe e o nenê, que é fome ou sede, tá? Uma outra causa frequente de choro do nenê é necessidade de contato. O nenê, por causa daquele período extragestacional, né, ele sente, quando ele nasce, ele pode se sentir inseguro, né, que ele está num ambiente diferente, respirando, roupa incomodando. Então ele pode se sentir inseguro e querer chamar atenção de alguma forma, né? Então o nenê ele pode chorar por conta então dessa insegurança, dessa necessidade de atenção. E nessas situações a gente observa um choro, um chorinho manhoso, tá? E principalmente com o carinho, com o aconchego, com o colo, ele melhora, tá? E nos primeiros 2 meses de vida, a gente tem que o quê? A gente precisa sentir-se seguro, né? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, que o nenê muitas vezes vai chorar por nada, só porque quer um colinho. Por que não dá colinho? Sempre eu me questiono muito e converso muito com as mães, né? Olha, gente, dá colo. Aproveita para dar colo, porque vai chegar um período que ninguém vai querer o seu colo. Você vai ficar ali esperando o colo, querendo dar um colo e não vai ter, porque ele vai adquirindo novas habilidades, daqui a pouco ele está correndo, está andando, tá. Então, não precisam regrar colinho pro seu neném, que vai chegar um período que ele precisa da independência dele e não vai querer mais seu colo, tá? E muitas vezes, uma falha muito grande que eu vejo é que tem pais, famílias que querem colocar limite, querem colocar regras no nenê logo que nasceu. Não consegue, gente. Vai só estressar o nenê, deixar o nenê mais inseguro, né? E o nenê, ele tá numa fase de adaptação. Que essa fase de adaptação extragestacional vai até em torno de 90 dias. É um período muito difícil, mas muito difícil mesmo, para o bebê e para a mãe, para a família, para o cuidador, tá? Que são muitas adaptações. E é muito importante que a gente esteja muito ciente disso para poder dar o colinho na hora que o nenê quiser, né?
E qualquer desconforto, na realidade, pode deixar o seu nenê chorando. Por exemplo, roupas apertadas, etiqueta incomodando, calor, frio, né? Nenê que muitas vezes quer mudar de posição, quer soltar um pum, nunca soltou, quer fazer um cocô, não tem o hábito de fazer, a musculatura não está apta para isso. Então é muito complicado tudo isso para o nenê. Então a gente tem que verificar durante o choro do neném se não tem alguma coisa apertando, machucando, uma etiqueta, um botão, tá? Em Cuiabá é muito comum a gente vai examinar o nenê, enquanto o nenê chorando, aí você tira a roupinha dele, o coitado tá vermelho, transpirando, suando, quer dizer, ele tá chorando, muito irritado por causa do calor. Ah, mas quer dizer então que eu posso colocar o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado? Pode, mas não adianta de nada ligar o ar-condicionado e encher de roupa como se estivesse no Polo Norte. Então é o bom senso. E aonde que a gente olha a temperatura do nenê? A gente olha a temperatura do nenê no peito, nas costas, na nuca, tá? E aonde que todo mundo orienta para olhar? Olhar nos pés, nas mãos, nariz, queixo, orelha, que é a extremidade que é sempre mais fria. Então, vocês têm que lembrar que qualquer desconforto, como roupa apertada, calor, frio, necessidade de mudar de posição, uma unha que está incomodando, uma meia apertada, tudo isso pode ocasionar um choro extremamente irritado do nenê, tá? E com movimentos de irritabilidade, que não tem acordo. Outro fator que deixa o bebê muito inseguro e é um fator de muito choro é quando o bebê tá com muito medo ou tá assustado, né? Isso ele estranha muito e chora muito. E aí o que vai acontecer? Com colo, carinho, aconchego, novamente vai fazer toda a diferença, tá? Uma causa muito frequente, né, com tudo isso sendo divulgado nas redes sociais aí, é o excesso de estímulo, né? Gente, nenê, ele tem que ter um horário que ele dorme, um horário que ele brinca, um horário que ele tá quietinho, tudo no seu tempo, tá? E a gente muito na ânsia de querer estimular melhor o cérebro do nenê, sempre com a vontade, né, de fazer o melhor possível para o seu filho, a gente, na maioria das vezes, estimula muito, né? Ou brinca muito, ou conversa muito. Então a gente tem que observar e a gente tem que acha algumas vezes, mas meu filho vai ser diferente. Se eu saio, vou para o barzinho, ele vai comigo desde bebê, porque tem que acostumar. Não é assim que funciona, tá? O nenê sai de um ambiente totalmente com barulhos diferentes, todo aconchegadinho, todo como que eu vou te falar? Como se fosse aconchegado mesmo, para um ambiente aberto, né? Que ele tem que lidar com vários estímulos, né? Então, esse excesso de estímulos, seja por lugares barulhentos, agitados, né? Resolve com o quê? Resolve quando você tira desse ambiente. A gente tem que estar atento que pode ocorrer isso e não é infrequente não, tá? Quando a gente tem que observar que muitas vezes o nenê tá tudo bem, de repente começa a chorar num ambiente mais agitado, diferente do que ele estava, a gente tem que levar esse nenê para um ambiente mais calmo, né, mais tranquilo. Vocês vão ver como algumas vezes resolve quando a causa for essa. Uma outra causa muito frequente de choro de neném é sono. Quando o nenenzinho tá com sono, ele fica muito cansado, ele chora alto, né? Estridente, porque ele quer sossego. Isso é e tem bebê
que chora muito até para dormir. Isso é uma queixa muito frequente em consultório. Fala, olha, eu não sei o que aconteceu. Agora, fulaninho não quer mais, na hora de dormir vira um berreiro. Por quê? Porque muitas vezes ele está muito cansado. E aí ele não sabe lidar com aquele desconforto, aí ele fica mais estressado, com mais choro. Nessa situação a gente pede para quê? Para não deixar o nenê ficar no limite dele para poder fazê-lo dormir, tá? Isso é aquela situação que a gente orienta que deve ir para um local mais calmo, mais quieto, ter uma meia luz e procurar aos poucos ter uma rotina, tá? Uma outra causa muito frequente de choro em nenê é a respeito, quando o nenê tá sujo, seja com xixi ou com cocô, e incomoda. Incomodando, ele vai chorar. E muitas vezes a gente olha tudo e esquece de olhar a fralda, tá? Porque realmente é desconfortável a fralda muito pesada ou o cocô ali, né? Além de que já pode estar assado, pode já estar incomodado. É um outro local, coisa que a gente tem que ver. Além disso, outra grande causa de choro em criança é a cólica. Só que a gente tende a achar que todo choro da criança é cólica. Não é assim, gente. Cólica, ela ocorre em horário fixo, tá? Horário mais ou menos fixo, ocorre só uma vez por dia, tá? Aparece após 2 semanas de vida e desaparece. Ela tem um pico lá por 4, 6 semanas de vida e começa a declinar para desaparecer em torno de 3 meses de vida, tá? Isso é o que? A cólica é a adaptação do intestino do nenê à alimentação, tá? E é um choro muito agitado, no horário mais ou menos pré-determinado, prolongado, tá? A criança enruga a testa, tá? E joga o corpinho para frente. A tendência é formar uma conchinha, tá? Esse que é o choro da cólica, tá? Que é uma adaptação do intestino do nenê à alimentação. E melhora muito com medidas físicas, de calor local, de carinho, de agradar, tá? E o choro do refluxo gastroesofágico, aquela criança que está desconfortável, com azia, queimação, ela joga o pescoço para trás e não tem horário fixo, o tempo inteiro tá chorando, tá brigando, nada tá bom, não é num horário fixo como da cólica, tá? Então, tem várias causas, então, de choro, tá? E aí, eu fiz um resuminho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá todo mundo vendo? Dá um ok pra mim, pra ver se vocês estão vendo. Tá? Que é dor, fome, sede, necessidade de contato, excesso de estímulo, susto, manha, necessidade de limpar, né, de cocô, de xixi, refluxo gastroesofágico, a cólica, ok? Todo mundo vendo, tá? Agora eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar sobre as dúvidas de vocês, tá? Então, a criança vai chorar. Por quê? Porque ela não sabe falar. Só que a gente agora tem que o quê? A gente tem que tentar descartando pouco a pouco as causas de choro, né? Sendo que a maioria das causas de choro, elas são completamente contornáveis. Agora, diferente daquele choro de dor, de uma dor de ouvido, de doença, de uma infecção, entendeu? Mas aí vai ter outro sinal que pouco provável que seja só o choro,
tá? Tá. Chegou na minha caixinha essa semana a respeito de como levar essa criança para procurar pediatra, né? Ou no PA ou ao médico. Quais são os sinais que a gente desconfia que precisa levar ao médico? É aquele choro que vocês não encontram causa nenhuma, não é fome, não é frio, não é calor, não é vontade de fazer cocô, tá fazendo xixi normalmente, não é excesso de roupa, não tem horário fixo, né? Ou seja, todas as possibilidades que já poderiam ajeitar, arrumar em casa, se vocês não descobrirem o que aí tem que levar no pediatra, no médico, para ser avaliado, tá? Porque tem outras causas de choro que aí é só o pediatra mesmo para definir, tá? Essa foi uma das perguntas. E outra pergunta que veio é quando, falando no excesso de estímulos, quando que eu sugiro que dê para liberar os bebês para dar uma saidinha. Isso é uma pergunta assim, recorrente, né? Que eu sempre falo. Eu falo que o ideal, com a pandemia, vocês têm que ter cuidado em decorrência da pandemia. Mas, fora da pandemia, sempre a gente recomenda que pode sair com o seu bebê em ambiente aberto, né? Sem muito tumulto, pelo menos 15 dias após a vacina de 60 dias. Então, seria com 75 dias em média. Por quê? Porque a criança já vai estar imunizada da maioria das doenças que podem ser muito sérias em neném pequeno, em crianças pequenas, tá? Voltando, puxando o gancho da vacina, diariamente no consultório, as mães perguntam: doutora, eu vou vacinar o nenê daqui a 10 dias, daqui a uma semana, posso dar um remedinho antes, por causa da dor e da febre? Não. Ultimamente a gente não dá remédio antes da vacina, porque diminui o efeito da vacina. Tem estudos novos que provam isso, tá? Agora, gente, antes de sair correndo com seu nenê pro PA, vocês observem se não tá com fome, se não tá sujo, se não tá com frio, se não tem alguma coisa incomodando o nenê, né? É muito comum no recém-nascido ser fome ou sede, né? Porque a mãe, nos 2, 3 primeiros dias, não tem a quantidade boa de líquido, de água, né? Lembrando que tem muita batida, criança, principalmente na fase qualquer fase, né? Criança pode cair, pode machucar, então vocês têm que dar uma geral para ver se a criança não tem algum galo, flema que bateu, machucou, tá com fratura, né? Vocês têm que dar uma olhada.